Olá! Hoje nós vamos conversar de forma clara e objetiva sobre os cânceres ginecológicos, um tema que é fundamental para a saúde de quem possui útero, ovários e demais estruturas do aparelho reprodutor. As informações que eu vou trazer seguem dados atualizados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, e do Ministério de Saúde. Para a gente entender como é que o câncer funciona, primeiro a gente tem que entender como que a célula funciona. A célula possui regras para nascer, funcionar bem e ser substituída no tempo certo. Esse ciclo ele é normal, mas durante a divisão celular podem ocorrer alguns erros no DNA. Chamamos esses erros de mutações. Se os mecanismos de defesa, como o reparo de DNA e a apoptose, que é a morte programada da célula, não conseguem corrigir essas falhas, a célula ela passa a se multiplicar de forma descontrolada. Esse processo é o que nós chamamos de câncer. Quando falamos de cânceres ginecológicos, estamos nos referindo a tumores que afetam os órgãos do sistema genital interno, como o útero, ovários, endométrio e a vagina, e também a genitália externa, como a vulva. Entre os principais tipos de câncer ginecológico, o câncer do colo do útero é o mais frequente. De acordo com o INCA, ele está fortemente associado à infecção persistente pelo HPV. A prevenção ela é feita com a vacina contra o HPV e o exame do Papa Nicolau, preventivo, que permite detectar alterações antes de evoluírem para um tumor. O câncer de ovário é considerado o mais letal, chamado de assassino silencioso, porque costuma ser diagnosticado em fases avançadas. O Ministério da Saúde aponta fatores de risco como idade entre 45 a 65 anos, mutações genéticas, obesidades e não ter tido filhos. Já o câncer do endométrio, que é o revestimento interno do útero, está fortemente associado ao excesso de estrógeno e ao sobrepeso. Os cânceres de vulva e vagina, embora mais raros, também merecem atenção, pois podem estar ligados ao HPV e a fatores comportamentais. Um dos grandes desafios, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, é o diagnóstico precoce, já que não existe um exame único que identifique todos os cânceres ginecológicos. Para o colo do útero, existe o Papa Nicolau, mas para o ovário ainda não há rastreamento universal. Por isso, é essencial observar os sinais como sangramento fora do período menstrual, dor pélvica persistente ou o inchaço abdominal. O tratamento ele vai depender do tipo do estágio da doença, podendo incluir cirurgia, quimioterapia, radioterapia e, o mais recentemente, terapias-alvo e imunoterapia. O papel da enfermagem é essencial em todas as etapas: prevenção com a educação em saúde, acompanhamento durante o tratamento, manejo dos efeitos colaterais e o acolhimento emocional, sempre aplicando a SAI para o cuidado humanizado. Eu fico aqui. Oi, gente! Hoje iremos falar sobre o impacto do diagnóstico e o convívio com o tratamento. Receber o diagnóstico de câncer é um dos momentos mais marcantes e desafiadores na vida de qualquer pessoa. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, esse impacto vai muito além do físico. Ele atinge o emocional, o psicológico e até a forma como a pessoa se enxerga no mundo. O medo, a ansiedade e até o luto por uma vida que parece mudar de repente são sentimentos frequentes e precisam ser reconhecidos e respeitados. Durante o tratamento, surgem novas rotinas, consultas médicas, exames, internações e os efeitos colaterais que podem alterar a imagem corporal e a identidade pessoal. A queda de cabelo, as mudanças de peso, a fadiga e até a limitação para realizar atividades simples fazem parte desse processo. É nesse contexto que o cuidado integral se torna essencial. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a atenção ao paciente oncológico deve sempre considerar não só a dimensão clínica, mas também o apoio psicológico e social, porque corpo e mente caminham juntos. Conviver com o câncer exige resiliência, mas também exige acolhimento.
O paciente não deve enfrentar essa jornada sozinho. Família, amigos e profissionais de saúde são fundamentais para garantir qualidade de vida. Essa rede de apoio ajuda a reduzir a sensação de isolamento, fortalece a adesão ao tratamento e contribui para que a pessoa se reconheça como alguém em luta e não apenas como alguém doente. Agora vamos falar um pouco sobre a rede de apoio, o acolhimento e a luta social. Quando falamos em viver com câncer, precisamos lembrar que o cuidado vai além do consultório ou do hospital. Famílias, amigos, equipes multiprofissionais, grupos de apoio e até organizações não governamentais formam uma rede de acolhimento que pode transformar a experiência da doença. Pesquisas na área de psicologia mostram que pacientes que contam com suporte social têm melhores resultados de saúde, menos sintomas depressivos e maior qualidade de vida. Mas também precisamos olhar para um aspecto fundamental: falar abertamente sobre o câncer, especialmente os cânceres ginecológicos. Muitas vezes, esses temas ainda são cercados de tabus, o que atrapalha a busca por informações, a prevenção e até o diagnóstico precoce. A educação em saúde, somada a políticas públicas efetivas e ao respeito aos direitos das pessoas com câncer, é essencial para avançarmos. Incluir todas as identidades nesse debate é outro ponto essencial. Mulheres cis, homens trans e pessoas não binárias também podem ser afetadas por cânceres ginecológicos. E por isso, o diálogo precisa ser plural e inclusivo. Como destaca a Organização Pan-Americana da Saúde, combater o estigma e garantir informação acessível salva vidas. Por isso, falar sobre câncer não é apenas falar de doença, é falar de cidadania, de empoderamento e de um compromisso coletivo com a vida. Você já parou para pensar quantos órgãos diferentes fazem parte do sistema reprodutor feminino? E como cada um deles podem ser afetado pelo câncer? Hoje, vamos conhecer esses órgãos de forma simples e clara, entender suas funções, curiosidades e as doenças mais comuns, inclusive os cânceres que podem surgir. Então, se prepare, porque cada detalhe conta para a prevenção. Vamos começar pelo útero. O útero é um órgão muscular e oco, localizado na pelve. Ele tem 3 camadas: endométrio, miométrio e serosa. O endométrio passa por constante renovação, aumentando o risco de mutações e explicando a frequência do câncer de endométrio. Doenças comuns: miomas, adenomiose e endometrite, que são mais frequentes em pessoas com diabetes e obesidade, devido ao excesso do estrógeno se contrapondo de progesterona. Os ovários são glândulas pequenas, do tamanho de uma amêndoa, responsável por produzir óvulos e hormônios sexuais. Contém folículos que abrigam óvulos imaturos, e a cada ciclo um folículo amadurece e libera o óvulo. Doenças comuns: cistos funcionais, síndrome dos ovários policísticos e câncer de ovário. O assassino silencioso, pois raramente dá sintomas no início. Trompa de Falópio. As trompas de Falópio ligam os ovários ao útero.
É ali que acontece a fecundação. Revestidas por células com cílios que movem o óvulo em direção ao útero. Se danificados por infecções, podem ocorrer infertilidade. Pesquisas mostram que muitos cânceres atribuídos ao ovário podem começar nas trompas. Colo do útero. O colo do útero é a parte inferior que se projeta na vagina, como uma área chamada de zona de transformação. É ali que o HPV se instala, podendo levar ao câncer de colo. A boa notícia é altamente prevenível com o exame Papa Nicolau e vacina contra HPV. Vagina. A vagina é um canal que liga o colo ao meio externo. Seu epitélio acumula glicogênio, que alimenta os lactobacilos, bactérias do bem que mantêm o pH ácido, protegendo contra infecções. Tumores são muito raros. A vulva, parte externa, grandes e pequenos lábios, clítoris e vestíbulo vaginal, rica em terminações nervosas, essencial para a sexualidade. Doenças comuns, infecções, líquen escleroso e, em alguns casos, câncer associado ao HPV. Como vimos, cada órgão tem funções essenciais, mas também vulnerabilidades. Alterações hormonais, vírus como HPV e falhas no reparo celular, podendo levar ao câncer. Por isso, conhecer o corpo e manter cuidados de prevenção é fundamental. Obrigada por me acompanhar até aqui. Lembre-se, informação salva vidas. Olá! Hoje nós vamos conversar de forma clara e objetiva sobre os cânceres ginecológicos, um tema que é fundamental para a saúde de quem possui útero, ovários e demais estruturas do aparelho reprodutor. As informações que eu vou trazer seguem dados atualizados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, e do Ministério de Saúde. Para a gente entender como é que o câncer funciona, primeiro a gente tem que entender como que a célula funciona. A célula possui regras para nascer, funcionar bem e ser substituída no tempo certo. Esse ciclo ele é normal, mas durante a divisão celular podem ocorrer alguns erros no DNA. Chamamos esses erros de mutações. Se os mecanismos de defesa, como o reparo de DNA e a apoptose, que é a morte programada da célula, não conseguem corrigir essas falhas, a célula ela passa a se multiplicar de forma descontrolada. Esse processo é o que nós chamamos de câncer. Quando falamos de cânceres ginecológicos, estamos nos referindo a tumores que afetam os órgãos do sistema genital interno, como o útero, ovários, endométrio e a vagina, e também a genitália externa, como a vulva. Oi, gente! Hoje iremos falar sobre o impacto do diagnóstico e o convívio com o tratamento. Receber o diagnóstico de câncer é um dos momentos mais marcantes e desafiadores na vida de qualquer pessoa. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, esse impacto vai muito além do físico. Ele atinge o emocional, o psicológico e até a forma como a pessoa se enxerga no mundo. O medo, a ansiedade e até o luto por uma vida que parece mudar de repente são sentimentos frequentes e precisam ser reconhecidos e respeitados. Durante o tratamento, surgem novas rotinas, consultas médicas, exames, internações e os efeitos colaterais que podem alterar a imagem corporal e a identidade pessoal. A queda de cabelo, as mudanças de peso, a fadiga e até a limitação para realizar atividades simples fazem parte desse processo. É nesse contexto que o cuidado integral se torna essencial. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a atenção ao paciente oncológico deve sempre considerar não só a dimensão clínica, mas também o apoio psicológico e social, porque corpo e mente caminham juntos.
Conviver com o câncer exige resiliência, mas também exige acolhimento. O paciente não deve enfrentar essa jornada sozinho. Família, amigos e profissionais de saúde são fundamentais para garantir qualidade de vida. Essa rede de apoio ajuda a reduzir a sensação de isolamento, fortalece a adesão ao tratamento e contribui para que a pessoa se reconheça como alguém em luta e não apenas como alguém doente. Oi, gente! Hoje iremos falar sobre o impacto do diagnóstico e o convívio com o tratamento. Receber o diagnóstico de câncer é um dos momentos mais marcantes e desafiadores na vida de qualquer pessoa. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, esse impacto vai muito além do físico. Ele atinge o emocional, o psicológico e até a forma como a pessoa se enxerga no mundo. O medo, a ansiedade e até o luto por uma vida que parece mudar de repente são sentimentos frequentes e precisam ser reconhecidos e respeitados. Durante o tratamento, surgem novas rotinas, consultas médicas, exames, internações e os efeitos colaterais que podem alterar a imagem corporal e a identidade pessoal. A queda de cabelo, as mudanças de peso, a fadiga e até a limitação para realizar atividades simples fazem parte desse processo. É nesse contexto que o cuidado integral se torna essencial. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a atenção ao paciente oncológico deve sempre considerar não só a dimensão clínica, mas também o apoio psicológico e social, porque corpo e mente caminham juntos. Conviver com o câncer exige resiliência, mas também exige acolhimento. O paciente não deve enfrentar essa jornada sozinho. Família, amigos e profissionais de saúde são fundamentais para garantir qualidade de vida. Essa rede de apoio ajuda a reduzir a sensação de isolamento, fortalece a adesão ao tratamento e contribui para que a pessoa se reconheça como alguém em luta e não apenas como alguém doente.